A fome diminuiu no mundo. Essa é a conclusão de um relatório da ONU divulgado hoje. A situação também melhorou na América do Sul, onde menos de 5% da população ainda sofrem com o problema. A edição deste ano de O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo estima que este ano 10 milhões de pessoas deixaram de passar fome no planeta em relação ao ano passado. Em comparação à década passada, houve uma redução de 167 milhões. Mesmo assim, 795 milhões de indivíduos ao redor do mundo não têm comida suficiente para uma vida ativa e saudável. Entre as regiões que mais progrediram está a América do Sul, onde menos de 5% da população passam fome hoje. Isso representa uma redução de mais de 50% desde 1990. Já na África subsaariana, 23,2% dos habitantes passam fome. Atualmente, 24 países africanos enfrentam crises alimentares, o dobro do que em 1990. O documento conclui que a crise econômica, os desastres naturais e conflitos civis prejudicaram o progresso no combate à fome. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. A gente viu, houve uma redução, mas o número absoluto dos que passam fome ainda é estratosférico, é muito alto. Dá para ser otimista? Isso pode melhorar? Boa noite. Bom, já houve um pessimismo maior. Houve um malthusianismo que dizia que a produção de alimentos era menor que o crescimento da população e se implementou controle da natalidade em base a essa falsidade. Hoje se produz o dobro de alimentos da população mundial, só que pessimamente distribuídos. Melhorou em termos absolutos, mas na verdade, pela previsão, pelo objetivo, deveria haver menos de 300 milhões de pessoas passando fome no mundo. E são quase 800 milhões. Com uma desigualdade grande, mas algumas zonas que retrocederam realmente. Não houve apenas simplesmente diminuição relativamente menor. Houve deterioração, especialmente em algumas regiões da África e da Ásia. Amy, a gente mostrou aí, a América do Sul teve uma melhoria aí considerável nessa questão da fome. Como se explica isso? Bom, se explica porque há governos que colocam na centralidade, na prioridade, as políticas sociais. Entre eles Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Equador. Lutam contra o modelo neoliberal. São onde exatamente diminuiu a fome e a miséria. Países do continente, por exemplo, o México, durante 20 anos, mantendo o modelo neoliberal, a situação social não melhorou. Então, na realidade, não é simplesmente um problema geográfico, é uma decisão de prioridade das políticas sociais e não dos ajustes fiscais, como é prioridade no modelo neoliberal. Lá no caso da África subsaariana, 24 países ainda têm esse problema sério lá, Emir. Por quê? Pois é, foram mencionadas algumas questões. É uma questão social, basicamente, a exploração dos recursos naturais sem nenhum tipo de política que implemente os direitos sociais da massa da população. Além do mais, a própria recessão na Europa tem reflexos e há conflitos civis, há situações de guerra, algumas catástrofes naturais. Mas, historicamente, é um problema social, é um problema de falta de atenção nos investimentos sociais na África, tanto dos governos locais quanto das instituições internacionais. Então, a África é um continente marginalizado no mundo, onde mais claramente se passa fome, se passa miséria, nessas cifras ainda graves. 1 de cada 9 passa fome no mundo, certamente grande parte deles está na África subsaariana. Muito obrigado, Emir. Uma boa noite.